O segundo passo para formar o levain é utilizar a água de fruta. Então, decorridos 2 dias que eu preparei essa água de fruta utilizando a casca do abacaxi, dá para ver que já fermentou, formou ali as bolinhas. Dá para ver que formou como se fosse uma espuma na superfície, as bolinhas. O cheiro tá bem forte, tá bem ácido. Ao agitar o frasco, dá para ver que começa a desprender mais espuma, que é o gás que estava no líquido. Então, a água de fruta está preparada. Demorou 2 dias, talvez com 1 dia já seria o suficiente. E agora é utilizar a água de fruta e a farinha para começar o levain. Então, a gente utiliza um meio a meio, 50% da água de fruta e 50% de farinha para começar. Depois, as próximas adições de farinha é com a água normal. A água de fruta é só no começo. Então, eu utilizei de uma balança, mas dá para fazer utilizando copo de medida ou colheres, enfim. Eu vou começar com um volume pequeno. Então, eu decidi colocar 25 gramas aproximadamente, lógico, da água de fruta, e vou colocar aproximadamente também 25 gramas de farinha de trigo branca comum. Pode utilizar integral, dá para brincar aí com as farinhas, mas eu optei pelo mais simples e acessível. Então eu coloquei ali a água de fruta, que já é um começo de fermentado, e depois eu vou adicionar a farinha e mexer. E aí começa todos os dias e adicionando um pouco de farinha e um pouco de água. Lógico, essas quantidades podem variar, mas normalmente eu adiciono meio a meio, então eu tento adicionar a mesma quantidade e ir mexendo o levain todos os dias e alimentando ele todos os dias até notar que ocorreu algum sinal de fermentação. Então eu vou mexer aí para homogeneizar bem essa água de fruta e a farinha, e depois eu vou mostrar como fica. Então, mexer bem e também tentar aerar essa mistura, já que as leveduras precisam de oxigênio para se multiplicar. Então ficou dessa maneira, ficou nessa consistência. O nível está bem baixo, pois eu estou utilizando pouco para esse pote. Eu poderia ter utilizado um pote menor, mas depois eu teria que transferir para um maior quando fosse aumentando as quantidades. Então eu preferi utilizar esse pote mesmo. E amanhã eu faço uma nova adição de farinha, não na mesma quantidade, eu pretendo adicionar um pouco menos, mas, por exemplo, adicionar ali 15 gramas ou uma colher cheia e 2 de água, ou 15 gramas de água nessa mistura, e ir alimentando o levain até obter algum sinal de fermentação.